O Palácio da Liberdade surgia no coração de Belo Horizonte como uma promessa de grandeza. Construído para ser símbolo de uma Minas que não apenas nascia moderna, mas que pretendia comandar os rumos do Brasil, ele era mais do que um edifício. Era um manifesto arquitetônico de poder. Suas colunas em estilo eclético, seus vitrais franceses, seus salões ornamentados com pinturas importadas, tudo parecia feito para que qualquer visitante entendesse, instantaneamente, que ali residia a elite que decidia o futuro. Mas por trás das portas pesadas de madeira nobre, havia segredos que jamais foram registrados nos discursos oficiais, alianças que começaram brilhantes e terminaram em silêncio absoluto, e famílias destruídas pelo peso da própria ambição. No começo, porém, tudo parecia impecável. Governadores desfilavam pelos corredores com a sensação de que o palácio era uma extensão da própria identidade, uma espécie de trono mineiro onde cada gesto era calculado para impressionar. A cidade crescia ao redor como uma criança curiosa olhando para aquele edifício com uma mistura de respeito e temor, sem imaginar que os dias mais sombrios da política estadual nasceriam justamente ali. Desde cedo, o Palácio da Liberdade concentrou mais do que cerimônias. Concentrava intrigas. Cada sala tinha sido projetada para encontros privados, conversas rápidas, decisões feitas entre um aperto de mão e um olhar atravessado. À noite, quando os funcionários já tinham ido embora, ficava uma atmosfera quase pulsante, como se as paredes absorvessem as tensões e as repetições dos mesmos conflitos que sempre retornavam geração após geração. O primeiro grande dono simbólico da casa, um governador de personalidade intensa e vaidosa, acreditava que a construção representava sua marca definitiva. Mas os excessos vieram rápido demais. Suas festas suntuosas, seus acordos secretos e sua notoriedade crescente mexeram com o equilíbrio político do Estado. Era inevitável. Quanto mais ele tentava se firmar como líder absoluto, mais inimigos acumulava. E o palácio, que deveria ser seu castelo invencível, se tornou o território mais perigoso de sua trajetória. Havia rumores que circulavam pelos bastidores, boatos de que documentos desapareciam, de que reuniões eram feitas às escondidas no Salão Amarelo, de que emissários entravam pela porta lateral com envelopes cheios e saíam com expressões tensas, como se carregassem uma sentença. A equipe que trabalhava ali vivia pisando em ovos, percebendo que qualquer erro poderia custar o emprego, e pior, poderia colocá-los no centro de conflitos entre famílias poderosas. Mas a figura que realmente dominava aquele período era a esposa do governador. Elegante, culta e estrategista, ela conhecia a planta do palácio melhor do que qualquer arquiteto. Caminhava pelos corredores com naturalidade, observando e ouvindo mais do que qualquer visitante imaginava. Foi ela quem primeiro percebeu que algo estava errado, que uma rede de traições se formava ao redor do marido, que aliados começavam a se afastar de forma discreta. Seus alertas, porém, foram ignorados. Ele, tomado pelo brilho do poder, acreditava que era intocável. A crise estourou como um trovão em um dia de céu limpo. Um escândalo financeiro, articulado por antigos aliados, caiu sobre a família com a força de um desmoronamento. A imprensa cercou o Palácio da Liberdade como abelhas sobre uma colmeia exposta. Repórteres se mantinham em frente às grades de ferro durante horas, observando cada movimento, esperando a queda. Dentro do palácio, o clima era quase irrespirável. A esposa andava em círculos pela sala de música, tentando entender quem tinha puxado o fio que faria tudo ruir. O marido se refugiava em seu escritório, escrevendo cartas, rasgando outras, tentando parecer firme, enquanto sua autoridade se dissolvia diante dos próprios olhos. Confrontos internos surgiam, acusações indiretas, portas batendo, telefonemas interrompidos abruptamente.
E então, quando parecia que nada poderia piorar, a traição final veio de alguém que eles consideravam um amigo íntimo. Uma gravação vazada, feita dentro do palácio, expôs irregularidades que destruíram completamente a imagem do governador. O que antes era apenas tensão se tornou pânico. A família foi empurrada para fora da própria casa símbolo, expulsa não por decreto oficial, mas pelo peso insuportável do escândalo público. Em poucas semanas, o homem que um dia governou Minas, como se fosse dono do Estado, deixou o Palácio da Liberdade pela porta dos fundos, sem olhar para trás, enquanto sua esposa, devastada, observava pela última vez os vitrais que um dia representaram o futuro que ela imaginou e que nunca voltaria a existir. A saída da família marcou não apenas um episódio político, mas o começo de uma sombra que pairaria sobre o Palácio da Liberdade por décadas. Funcionários contavam que, nos dias seguintes, o ar dentro da construção parecia mais pesado, como se a própria casa percebesse que tinha sido palco de uma ruptura irreversível. Governadores subsequentes tentaram devolver ao palácio algum senso de normalidade, mas cada novo ocupante encontrava vestígios invisíveis do passado. Papéis esquecidos em gavetas, anotações enigmáticas, bilhetes sem assinatura. Era como se nenhuma administração conseguisse entrar ali, sem sentir que pisava em terreno marcado por desconfiança e lembranças que não tinham sido enterradas. O Estado precisava seguir em frente, mas o edifício parecia insistir em revelar suas próprias cicatrizes. O sucessor, inicialmente visto como símbolo de renovação, chegou ao palácio com determinação de se distanciar completamente dos erros anteriores. Reformou salas, trocou mobiliários, reorganizou equipes. No entanto, bastaram poucas semanas para perceber que o ambiente político dentro daquelas paredes não mudara, apenas se reorganizara. O mesmo jogo de alianças e disputas continuava pulsando, muitas vezes em intensidade ainda maior. O novo governador, mais reservado e calculista, identificou rapidamente que seu maior inimigo não estava fora, mas dentro do próprio círculo de confiança. Reuniões eram relatadas para jornalistas antes mesmo de terminarem. Decisões vazavam misteriosamente e informações estratégicas eram utilizadas por opositores com precisão cirúrgica. Foi aí que alguns assessores começaram a suspeitar que o palácio, com suas dezenas de salas, corredores e passagens discretas, oferecia oportunidades demais para quem tivesse interesse em ouvir conversas que não deveria. Havia relatos antigos de que o palácio possuía áreas que não constavam nos mapas oficiais, pequenos compartimentos usados no passado para funcionários ou armazenamento de documentos. Com o tempo, esses espaços foram sendo esquecidos, e ninguém mais sabia ao certo onde começavam ou terminavam. Durante uma inspeção, um arquiteto contratado encontrou um alçapão disfarçado atrás de um painel de madeira. Não havia nada dentro, além de poeira e um cheiro de abafamento, mas o simples fato de existir levantou ainda mais desconfiança. Alguns acreditavam que antigos governadores utilizavam o espaço para reuniões clandestinas. Outros, que ali se escondiam arquivos comprometedores que jamais chegaram ao conhecimento público. Independente da verdade, a descoberta inflamou uma sensação de paranoia controlada. Se havia um compartimento, poderiam existir outros. E se existiam outros, quem poderia garantir que nenhum estava sendo usado? O clima ficou tão tenso que parte da equipe começou a ter medo de trabalhar à noite. O palácio era belo durante o dia, iluminado, cheio de vida e visitas oficiais. Mas à noite se transformava em algo completamente diferente, silencioso, imenso, com cada passo ecoando pelas paredes. Guardas afirmavam ouvir sussurros em corredores vazios. Portas de armário batiam aparentemente sozinhas, e luzes oscilavam sem explicação. Embora muitos atribuíssem isso à imaginação alimentada pela tensão política,
Outros acreditavam que a história densa da casa, com glórias, quedas, traições e segredos, deixara marcas que iam além do racional. Para alguns, o lugar não era mal assombrado por espíritos, mas por memórias, e memórias, quando carregadas de dor, parecem ganhar vida própria. Enquanto isso, a esposa do governador deposto tentava reconstruir sua vida longe dos holofotes. Vivendo de forma mais discreta, raramente atendia jornalistas e nunca comentava os detalhes do que realmente ocorreu dentro do palácio nos meses finais do mandato. Houve quem dissesse que ela mantinha um caderno repleto de anotações da época, contendo nomes, datas e detalhes que poderiam virar um escândalo ainda maior. Outros acreditavam que ela destruiu tudo para proteger o marido, ainda preso a uma reputação impossível de recuperar. O que se sabia ao certo era que, após deixar o Palácio da Liberdade, ela nunca mais voltou a Belo Horizonte. Quando questionada sobre sua saída abrupta, sempre respondia apenas com a mesma frase: às vezes, as casas acabam refletindo os homens que as habitam. O tempo passou, mas o palácio continuou atraindo histórias. Algumas administrações foram tranquilas, outras turbulentas. Crises surgiam, alianças se desfaziam, escândalos apareciam e desapareciam. Porém, nada conseguia apagar completamente o impacto do primeiro grande colapso político que derrubou aquela família. As paredes, testemunhas silenciosas, conservavam cada conversa abafada, cada passo apressado, cada discussão interrompida. Quando visitantes caminhavam pelos salões restaurados, admiravam a beleza estética sem imaginar que estavam pisando no centro de uma narrativa marcada por poder e ruína. Era impossível olhar para o Palácio da Liberdade sem entender que ali existia mais do que um monumento histórico. Existia um personagem complexo e ambíguo que tinha governado Minas tanto quanto qualquer pessoa que um dia ocupou seu gabinete. Com o passar dos anos, o Palácio da Liberdade passou a exercer uma espécie de magnetismo sobre as histórias da própria política mineira. Não importava quem assumisse o governo, todos, sem exceção, sentiam que o palácio exigia algo em troca. Alguns descreviam aquilo como um peso simbólico, outros como um tipo de pressão silenciosa, quase espiritual, herdada de décadas de decisões difíceis, acordos quebrados e ambições inflamadas. Era como se o edifício fosse um organismo vivo, moldado por cada crise e cada vitória. E ninguém sabia ao certo se estar ali significava ascensão ou prenúncio de queda, porque o palácio já havia provado mais de uma vez que não hesitava em devorar os próprios donos. Certa administração, mais recente e muito comentada pela população, viveu intensamente essa ambiguidade. O novo governador chegara com uma popularidade imensa, prometendo renovação, diálogo, equilíbrio e distanciamento das velhas práticas que marcaram períodos turbulentos do passado. Mas bastou assumir o gabinete no palácio para perceber que a posição vinha acompanhada de uma teia de interesses que não podia ser simplesmente ignorada. As paredes, sempre elas, pareciam observar cada movimento. A ala norte do palácio, onde ficava a biblioteca com milhares de volumes raros, tornou-se um dos locais preferidos do governante para reuniões reservadas. Porém, logo ele começou a perceber episódios estranhos, documentos colocados exatamente onde não deveriam estar, conversas que só poderiam ter sido vazadas por alguém muito próximo, e visitas inesperadas de figuras políticas que apareciam de madrugada, sempre com justificativas evasivas. O governador começou a investigar discretamente e descobriu algo ainda mais inquietante. Desde a queda do antigo líder, décadas antes, o Palácio da Liberdade havia se tornado ponto central de disputas subterrâneas entre grupos que se alternavam no poder. Não se tratava apenas de política tradicional, mas de uma guerra silenciosa por influência, favores e informações estratégicas.
Alguns desses grupos, inclusive, mantinham arquivos secretos armazenados em locais improváveis do palácio. Ninguém sabia ao certo o conteúdo desses arquivos. Talvez documentos comprometedores, talvez gravações antigas, talvez apenas mitos alimentados pela imaginação coletiva. Mas o fato é que todos pareciam temer sua existência. E o governador, após encontrar um dossiê incompleto escondido atrás de um painel de madeira da sala de estudos, teve certeza de que estava caminhando sobre um campo minado. Enquanto isso, fora do palácio, a imprensa começava a desconfiar que algo estava errado. Fotografias tiradas do lado de fora mostravam luzes acesas em horários improváveis, movimentos incomuns no pátio interno e reuniões que não constavam na agenda pública. Emissoras de televisão especulavam sobre crises internas, comentavam sobre a deterioração das alianças políticas e levantavam teorias sobre possíveis traições dentro da própria administração. Tudo isso reacendeu uma velha pergunta que rondava a população mineira há anos. Por que tantos governantes entravam no Palácio da Liberdade com prestígio elevado e saíam de lá destruídos, desgastados ou esquecidos? A resposta talvez estivesse na carga histórica que o edifício carregava. Ele foi projetado para representar estabilidade, mas acabou se tornando palco de instabilidades profundas. Grandes reformas, novos protocolos de segurança e mudanças constantes nos gabinetes nada conseguiam alterar o fato de que dentro daquele espaço, cada passo tinha um significado político potencialmente arriscado. E isso se intensificou ainda mais quando rumores começaram a circular sobre a possível existência de relatórios comprometedores redigidos pelo próprio governador anterior, ao que caiu em escândalo. Esses relatórios, segundo algumas fontes anônimas, continham detalhes sobre a atuação de figuras influentes da época, informações que, se viessem à tona, poderiam reabrir feridas que Minas Gerais preferia deixar enterradas. Foi nesse ambiente carregado que a crise final dessa nova administração se aproximou. Tudo começou com o desaparecimento de um assessor-chave, responsável por intermediar comunicações delicadas entre o gabinete e grupos empresariais importantes. O assessor simplesmente deixou de aparecer no palácio. No segundo dia de ausência, a equipe achou estranho. No terceiro, já era motivo de alarme. No quarto dia, receberam uma mensagem anônima afirmando que o assessor havia fugido do país, temendo consequências inevitáveis. A notícia caiu como uma bomba. O governador imediatamente percebeu que aquilo não era coincidência. Alguém estava tentando desestabilizá-lo por dentro, exatamente como aconteceu com o antigo ocupante, que perdeu tudo após uma sequência de traições. A tensão atingiu níveis insuportáveis. Reuniões se tornaram mais curtas, telefonemas mais ríspidos, decisões mais cautelosas. Até os funcionários mais antigos, acostumados a trabalhar ali desde os anos 70 e 80, comentavam que nunca tinham visto o clima tão pesado. O palácio parecia antecipar uma nova queda. Era como se esperasse o próximo capítulo inevitável de sua própria tradição de atrair glória e, em seguida, empurrá-la para o abismo. E embora todos tentassem manter a aparência de normalidade, ficava evidente que algo grande estava para acontecer. Algo que deixaria mais uma marca profunda na história da casa, que, em vez de proteger, tantas vezes havia destruído aqueles que acreditaram dominá-la. Quando a crise finalmente explodiu, não houve aviso formal, nem comunicado oficial. O que houve foi uma sequência de eventos rápidos e quase coreografados, como se o próprio palácio esperasse aquele desfecho há muito tempo. Na manhã de uma terça-feira nublada, um grupo de procuradores chegou sem anunciar, exigindo documentos específicos do gabinete. O governador, pego de surpresa, tentou manter a compostura, mas sabia que o movimento era apenas o primeiro passo de algo muito maior.
Corredores se encheram de passos apressados, portas se abriram e fecharam com pressa. Auxiliares tentavam entender o que estava acontecendo, enquanto jornalistas, ao lado de fora, recebiam mensagens de fontes misteriosas que afirmavam que o dia decisivo finalmente havia chegado. O clima se transformou em poucas horas. Assessores que antes ocupavam o palácio com segurança agora removiam caixas com expressão tensa. Cada olhar cruzado carregava uma mistura de medo, decepção e inevitável resignação. A esposa do governador, discreta e sempre cuidadosa com sua imagem pública, caminhava pelos salões com a mesma sensação que a antiga moradora descrevera décadas antes. A de que as casas refletem os homens que as habitam, mas às vezes também os consomem. Ela sabia que a tempestade não podia ser evitada. O que restava agora era administrar a queda com dignidade, embora a dignidade fosse um luxo que o escândalo implacável não permitiria. No centro da crise estava um dossiê anônimo que circulava entre jornalistas e opositores, repleto de trechos desconexos, acusações nebulosas e denúncias que misturavam verdade e invenção com tamanha habilidade que ninguém conseguia distinguir uma da outra. O dossiê parecia ter sido montado ao longo de meses, talvez anos, e trazia informações que só poderiam ter vindo de alguém com acesso privilegiado ao interior do Palácio da Liberdade. Isso reacendeu a velha suspeita. Havia olhos e ouvidos escondidos ali dentro, observando e registrando tudo, esperando o momento ideal para usar o material acumulado contra quem estivesse sentado no gabinete principal. À medida que o caos se espalhava, relatos de antigos funcionários começaram a ressurgir. Um deles dizia que, anos antes, encontraram uma gaveta secreta atrás de um painel, contendo bilhetes de diferentes épocas, escritos por políticos que já haviam passado por aquela mesa. Outro afirmava ter visto caixas lacradas com documentos sem identificação serem levadas para o subsolo em plena madrugada. Ninguém sabia se eram memórias, registros, provas ou apenas fantasmas burocráticos de administrações anteriores. Mas o fato de existirem, ou de pelo menos serem mencionados com tanta firmeza, ajudava a alimentar a lenda de que o Palácio da Liberdade tinha uma vida paralela, uma história subterrânea que nunca chegou aos arquivos oficiais. O governador tentou resistir por alguns dias, convocando reuniões, conversando com aliados, tentando impedir que a narrativa pública o arrastasse para o mesmo destino de seu predecessor. Contudo, a pressão era insustentável. Cada aparição pública gerava especulações. Cada gesto era interpretado como evidência. Cada silêncio era visto como confirmação. Os corredores do palácio, outrora cenário de decisões belas e trágicas, agora pareciam longos demais, frios demais, amplificando o som de uma gestão que se desfazia. Ao final de uma semana que parecia interminável, ele tomou a decisão mais difícil. Deixaria o palácio antes que o escândalo o engolisse completamente. Seria uma saída estratégica, uma tentativa de controlar a própria queda, mas nada poderia impedi-la de acontecer. Na manhã de sua partida, o Palácio da Liberdade parecia mais silencioso do que nunca. O sol ainda não tinha ultrapassado os prédios ao redor, e uma brisa leve atravessava os jardins, movendo as folhas como se o edifício suspirasse após mais uma mudança de dono. O governador atravessou o saguão principal devagar, observando cada detalhe como se fosse a última vez. E era. Tocou a madeira do corrimão, passou os olhos pelos vitrais antigos, respirou fundo o ar carregado de lembranças que não eram suas e que jamais seriam totalmente compreendidas. Quando alcançou a porta, percebeu algo estranho. Apesar da derrota evidente, sentia uma curiosa sensação de alívio, como se estivesse sendo libertado da narrativa implacável que o palácio parecia impor a todos. Do lado de fora, fotógrafos registraram sua saída com a mesma intensidade que registraram a de outros antes dele.
A imagem iria para os jornais, seria analisada, reinterpretada, usada como metáfora do fim de mais um ciclo marcado por glórias e ruínas. Ele entrou no carro e a porta se fechou com um estrondo suave, selando um capítulo que o palácio mais uma vez absorveria como parte de sua longa coleção de quedas políticas. E enquanto o veículo se afastava lentamente, o Palácio da Liberdade permanecia imóvel, intacto, preservado, como se nada daquilo realmente o afetasse. Porque, no fim das contas, para aquela construção centenária, governadores vinham e iam, mas ele ficava. Ele observava, ele guardava. Hoje, quem visita o palácio encontra salões restaurados, visitas guiadas, explicações sobre estilos arquitetônicos, histórias de governadores e narrativas oficiais cuidadosamente polidas. O que não aparece nos folhetos, nos tours ou nas placas explicativas é a camada invisível que costura todas essas memórias. A do palácio que governou Minas, não porque abrigou governantes, mas porque moldou seus destinos. A casa que ergueu carreiras, destruiu reputações, fortaleceu alianças e também as despedaçou. Uma construção tão bela e impecável na superfície quanto implacável em seu subsolo simbólico. Quem acredita que o Palácio da Liberdade é apenas um monumento histórico, talvez ainda não tenha entendido que algumas casas não pertencem a pessoas, pertencem à própria história. E a história, quando quer, cobra caro de quem tenta habitá-la.